O ágape está fora do mundo porque o mundo cuspiu Deus para fora do mundo. E como é que, resumindo muito rapidamente, como é que isso foi feito ao longo de séculos? Eu não consigo negar que Jesus existiu, então a melhor forma de eu requalificá-lo é tratá-lo como um grande líder, um revolucionário. Então eu boto Jesus na categoria de Maomé, John Lennon, Gandhi, Martin Luther King, enfim. Ele é um grande líder. Muitas vezes um Che Guevara para essa linha mais comunista, teologia da libertação, enfim. É um absurdo, um absurdo. Tudo que Jesus foi um não revolucionário. Por quê? Porque o revolucionário quer destruir a ordem. E Jesus é o Logos de Deus, aquele que fez o mundo. No prólogo de João está claro. Ele fez o mundo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Nada foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Portanto, ele não pode ser revolucionário, porque ele não pode destruir o que ele criou. Não tem sentido nenhum. Mas é como a sociedade resolveu qualificar Jesus como um homem maravilhoso, fantástico, com palavras de sabedoria, tal, um revolucionário do amor. Quase um hippie. Deus virou uma energia. Deus é qualquer coisa que você creia que está dentro do seu coração, aquela energia. Muitas vezes você faz uma fezinha, muitas vezes faz uma macumba, muitas vezes você tem uma relação energética com ele. Quando para nós Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Eu não sigo uma energia, eu sigo uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa. Por isso que eu sou feito à imagem e semelhança dele. Mas também Deus Filho é uma pessoa que encarnou, inclusive, como pessoa de carne. A ponte entre nós e o Espírito. O Espírito Divino. Em qual parte da história que teve essa inversão do amor ágape, que passou a ser o amor eros? Em qual parte? Dá para explicar? Dá para entender, saber? Antes de Jesus era assim. Depois de Jesus se lutou e se luta para voltar a ser o que era antes de Jesus. Porque a sociedade não quer se condicionar ao amor de Deus. Porque ele é um amor vinculado ao sacrifício. Porque para o cristão, a vida não é deste mundo. Jesus fala o quê para Pilatos? Eu não sou desse mundo. Se eu fosse, meu exército estaria aqui para me libertar. Mas eu não sou desse mundo. E aqueles meus que o Pai me deu e que eu não vou perder nenhum, também não são. Agora, na vida havereis de ter tribulação. Você está achando o quê? Quer ganhar a loteria, crer em Jesus? Quer um milagre por dia? Quer pagar conta? Quer pagar carnê? Quer fazer uma fezinha? Ou a campanha de Gideão? Isso não tem nada a ver com Jesus. Estar com Jesus é carregar a cruz com ele. E feliz. Porque sabe que está indo para a morada do Pai. Mesmo com as dores dessa vida. Assumir responsabilidade pelas dores. É o que o Jordan Peterson fala, vocês têm que ouvir o Jordan Peterson. Tem que assumir a responsabilidade para ser um ser humano integral. Porque o seguimento de Cristo é uma decisão. Então, Ivan, eu acho que é muito difícil voltar atrás num curto espaço de tempo. Eu realmente enxergo o mal agindo profundamente nas estruturas da sociedade, nas cabeças das pessoas, nos valores e dentro da própria igreja. Tem que ler o livro do Taylor Marshall, Infiltration, para ver como é que a infiltração dentro da igreja aconteceu e acontece. De novo, isso não tira de nada, em nada, não diminui em nada o que ela é, criada por Cristo, o corpo de Cristo, mas está cheia de chagas. E Cristo sabia que ia ser assim. Por quê? Porque quando a igreja era só 12, um traiu. Cara, ele escolheu 12, um traiu. Dos outros 11, um negou, o líder. Negou 3 vezes. E os outros 9, 8 fugiram. Só João ficou. Claro que depois eles voltaram atrás. Porque o lado humano, muitas vezes, sobrepõe a fé. E a gente precisa lutar diariamente para ter essa fé. Mas eu acho, Ivan, que a gente está num processo de dominação do mal profundo e que, como estivéssemos nas dores do parto ali do Apocalipse, a gente precisa tomar decisões. A quem eu
porque eu sigo. Com isso, então, a gente pode entender que o amor, da forma como ele é hoje, ele é uma construção social. O amor da... Boa pergunta. O amor da forma como ele é hoje tem traços do amor original embalados numa nova construção social. É claro que esse sentimento que você tem pelo seu filho compõe a lógica do amor de hoje. Mas até isso está em xeque hoje, né? Porque muitas correntes dizem que o filho é do Estado, não mais da família. Né? Você cria pessoas para o Estado, né? Não é o seu filho. Você é doutrinado desde criança nas escolas a ser um cidadão, não a ser um cristão ou a ser um membro da família. Então, as instituições de Deus, a igreja, a família, estão sendo profundamente sobrepujadas pelo ateísmo, pelo paganismo, pelo movimento humanista, que põe o Deus no Estado, o indivíduo com suas leis e com sua liberdade como regra, de forma que tudo aquilo que a gente está falando aqui parece história da carochinha ou conto de fadas, que é como se ensina hoje, muitas vezes, Jesus, como uma história mitológica. É disso que se trata. E como é que você luta contra isso, Samara? Se você está rodeado de pessoas que foram doutrinadas dessa forma. Porque o que está se oferecendo a essas pessoas? Pão e circo. Exatamente como o Império Romano fazia, na época de Jesus. E antes e depois. Eu dou comida para a pessoa não morrer de fome e deixo os espíritos animais sexuais e individuais explodirem, porque com pão e circo nós poucos podemos controlar a sociedade. Nós quem? Aqueles que estão construindo essa nova forma de sociedade sem Deus. É muito difícil, muito difícil. É aquela questão assim que eu queria, lá atrás, não lembro quem perguntou, mas é o amor sobre o poder também, né? Tem muita gente que... O amor pelo poder. Pelo poder, né? O amor pelo poder. A gente tem milhões de... Tem história aí de muita gente que luta sempre e trazendo o amor como o carro-chefe, assim, é porque eu amo, porque é para amar o próximo, pessoas, e na verdade é pelo poder, né? Eu tenho essa visão. Ou pelo poder, Cícero, ou pela destruição. Porque quando eu digo que tem que amar a diversidade, eu estou dizendo de uma forma ambígua um conceito que é cristão, que é amar o diferente. Amar o diferente não quer dizer a mesma coisa que amar a diversidade no contexto moderno. Então eu vou encontrando isso que você está falando, exatamente isso. Causas e bandeiras que parecem cristãs. Parecem com Jesus, mas não tem Jesus nenhum ali. Quer ver um exemplo? Maria Madalena parece que virou um ícone dessa sociedade pós-moderna. Se tem alguém no cristianismo que todo mundo gosta, é Maria Madalena. Seja porque alguns amam o fato de supostamente ela ser uma ex-prostituta, seja porque outros acham que ela deu um beijo e teve um filho com Jesus. Esse monte de heresia maluca que está no entorno da figura de Madalena. Madalena é uma mulher que recebeu como graça a maior de todas as graças. Jesus se revelou ressuscitado em primeiro lugar a ela, uma mulher. Que mais se pode esperar? A primeira pessoa que viu Jesus foi Madalena. Se existe a fé católica, cristã, baseada na ressurreição, foi a ela que isso foi revelado. Paulo diz, né? É vã a nossa fé, não tem valor a nossa fé sem a ressurreição. Caramba, então se isso é verdade, foi a ela que isso foi revelado. Mais importante, impossível. Mas no ato da interação de Jesus com Madalena, vamos lembrar que ela ia ser apedrejada por adultério pelos judeus, conforme a lei judaica. E Jesus, que era judeu,
vê a cena, ajoelha, escreve alguma coisa no chão. Única situação na Bíblia onde ele escreve alguma coisa. Ninguém sabe o que ele escreveu lá. E fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou, foi todo mundo embora. E aí ele vira para Madalena e fala, cadê aqueles que iam te atirar a pedra? E Madalena fala, não sei, senhor, foram embora. Ele falou, bom, se ninguém te condena, eu também não te condeno. E para aí. Olha que amor, quanto perdão, que maravilha. Esse Jesus eu quero. Ele impede que eu seja apedrejado e deixa ser como eu sou. Porque é uma merda terminar a frase como Jesus terminou para esse mundo moderno. Jesus falou, sim, Madalena, eu não te condeno. Vá e não peques mais. É assim que ele termina a conversa. Portanto, ele não justifica ela no pecado dela, seja qual for o pecado. Ele não ama o pecado dela. Ele não ama a fraqueza dela. Ele absorve a fraqueza dela na cruz, mas ele não ama essa fraqueza pecaminosa. Ao contrário, ele é o antídoto a esse pecado e por isso que ele morre, carregando na cruz os nossos pecados. Então é um absurdo, porque hoje eu paro onde eu quero ali, eu paro com Jesus falando, Madalena, ninguém te condenou, olha que maravilha. E o vai, não peques mais, ninguém fala. Esse não interessa. Sacou?